Registrando para caso diga que teve uma infância difícil para terapeuta. Será mesmo que fotos e vídeos de momentos especiais na infância vão fazer com que o adulto não vá para terapia? Spoiler. Claro que não, né? Oiê, eu sou a Rafa Brígido, eu sou terapeuta e oraculista. E eu tô há um tempão para sentar e gravar esse vídeo, desde que eu vi alguns pais e mães compartilharem esse tipo de conteúdo nas redes sociais. Aí essa semana eu tava assistindo um vídeo da Ivana, que trabalha com desenvolvimento infantil, que fala castelhano, sabe? Ela compartilhou uma história e eu pensei, cara, eu preciso sentar e falar sobre isso. Claro que eu entendo o humor desse conteúdo, mas eu acho muito válido a gente conversar sobre isso, porque essa ideia pode afastar as pessoas de uma terapia que pode ajudar muito no crescimento dela, que pode desbloquear coisas importantíssimas. Não é porque tu teve uma infância incrível, com viagens, experiências, momentos especiais com família, amigo, pessoas queridas, que tu não vai precisar de terapia para lidar com questões complexas ou para compreender por que certas coisas não fluem na tua vida. Eu, por exemplo, fui uma criança que desde 1 ano de idade eu viajava para Gramado, para Bombinhas, tinha experiências incríveis com pessoas queridas, eu fui muito amada. Tive uma infância maravilhosa. Nesses mesmos anos de vida eu vivenciei coisas que deixaram marcas, que trouxeram sofrimento, causaram trauma. E até hoje eu sigo me desenvolvendo dentro desse processo. Acho que pode ser um pouco desafiador das pessoas compreenderem, porque ainda tem aquela mente cartesiana, de ou é isso ou é aquilo, como se a gente fosse só uma metade. Mas a gente não é uma metade, a gente é as duas partes. Aquilo que aconteceu de bom e aquilo que aconteceu de desafiador. E o processo na terapia é justamente integrar essas partes, para que a gente consiga se ver inteiro. Mas a gente olha para nossa infância e pensa, nossa, eu vivi tanta coisa boa, né? Quem sou eu para chegar lá na terapia e falar de tal coisa que aconteceu comigo? Tem gente passando coisa muito pior, teve gente que passou coisa muito pior na vida. Ok, sim, tem pessoas que passaram por traumas muito horríveis. E essa ideia de que trauma só acontece a partir de uma tragédia, ela é muito pobre. É reduzir. Depois que eu ouvi o Gabor Maté falar que trauma é quando a gente se sente sozinho com a nossa dor, tudo fez sentido. Foi também quando eu descobri o trauma de desenvolvimento, que são coisas que às vezes pequenas vão se repetindo durante a nossa infância, enquanto a gente ainda está se desenvolvendo, vão deixando marcas que vão se configurando como trauma. Então tu teve uma infância muito legal, muito incrível, mas não consegue se relacionar. Teve uma infância muito legal, muito incrível, mas não consegue ser consistente naquilo que faz. Teve uma infância muito legal, muito incrível, mas tem problemas com a tua sexualidade. Teve uma infância muito legal, muito incrível, mas as coisas não fluem na tua vida. Teve uma infância muito legal, muito incrível, mas tem doenças inflamatórias no corpo. Eu gosto muito de escrever aquilo que eu sinto. E eu comecei a compartilhar no Instagram esses textos há alguns anos. Eu até apelidei de uma forma carinhosa que são textos de coração. Esses textos surgiram e surgem até hoje a partir de insights do meu autoconhecimento e do meu desenvolvimento. No início, eu falava muito sobre a infância, porque normalmente é onde a gente começa a investigar sobre. E uma vez perguntaram para minha mãe se eu realmente tive uma infância tão difícil assim. Eu achei muito engraçada essa pergunta, porque eu sei que os meus textos eles são bem
deeps, assim, bem plutonianos, dá para se dizer. E compreendo também que é uma pergunta ignorante. Ignorante no sentido do não conhecimento, de achar que só aquilo que é tragédia, como eu falei, é trauma. Um primeiro ponto que a gente tem que relembrar quando a gente fala sobre isso é que cada ser humano tem necessidades específicas e vai sentir as coisas de uma forma única. Não existe um termômetro medidor para saber quem sofre mais, quem sofre menos. Porque o trauma não é aquilo que acontece. Como o Gabor falou, é como tu te sente sozinho com a tua dor. Podem ter irmãos na mesma família, passando pela mesma coisa e cada um vai sentir aquele acontecimento, vai assimilar de uma forma. Então a gente não tem como colocar todo mundo numa caixinha e esperar que as pessoas reajam sempre da mesma forma. Segundo ponto, viagem, presente, coisas materiais, elas não suprem necessidades emocionais. A criança, ela não precisa de grandes vivências e experiências para um dia contar que foi para Disney com 3 anos de idade. Ou que tinha um quarto cheio de brinquedos, que os pais davam tudo que essa criança queria. Porque se esses pais não derem o que é mais importante para uma criança, que é desenvolver um vínculo seguro, de nada adianta essas coisas. E aí a gente vê aquelas histórias de pessoas ricas, milionárias, que vivem em depressão, que vivem comprando, fazendo viagem, fazendo coisa para suprir um vazio interno, um vazio existencial, muitas vezes dando fim à própria vida. E aí a gente vai olhar para essa pessoa e vai dizer que ela sentiu menos sofrimento. E aí a gente vai olhar para essa pessoa e vai invalidar o sofrimento dela porque ela tinha coisas materiais e viveu coisas que dentro do nosso julgamento hoje de sociedade são coisas maravilhosas. A experiência humana, ela é muito mais complexa. A história que a Ivana compartilhou no conteúdo dela lá no Instagram foi de uma criança na escola que a mãe dela tem, onde essa criança tinha comportamentos disfuncionais e a partir da observação dela, ela percebeu que essa criança sentia falta da mãe. A escola chamou a mãe, foram ter uma conversa e quando a Ivana compartilhou a percepção dela, a mãe falou: "Não, eu tô todos os dias em casa com ele. Ele tem acesso a mim o tempo todo." E ela firmou na percepção dela e disse: "A partir do comportamento, eu percebo que ele tem falta tua. Como que é essa rotina?" E a mãe relatou que ela ficava em casa, mas ela trabalhava muito e estudava muito. Enquanto isso, a criança ficava na televisão. E segundo a mãe, a qualquer momento, a criança poderia vir até ela. Estava ali de livre acesso. E o tempo de presença com essa criança? Esse foi o ponto que quando eu vi no conteúdo, eu pensei, cara, eu preciso gravar um vídeo sobre isso. Gente, não adianta dar coisas, estar ali de corpo presente, se a gente não fica emocionalmente disponível para a criança. Na constelação, a gente vê muito isso. Adultos que não se sentiram vistos, não conseguiam sentir que a mãe estava se conectando com eles. E por quê? Existem N motivos. Um deles é se essa mãe teve uma perda e não conseguiu processar direito esse luto, se ela perdeu alguém na infância,
ou pela correria do dia a dia, já na fase adulta, não conseguiu sentir esse processo. É como se a alma da mãe ficasse voltada para suas próprias dores, para suas próprias faltas. E a criança, ela é o fluxo da vida, ela é a vida acontecendo para frente. Mas se a alma da mãe está olhando para o que falta, está olhando para trás e não conecta com essa criança. Ou essa mãe dedica muito do tempo dela para resolver as questões da família. Então, vive resolvendo BO em função da família. Ou essa mãe olha só para o trabalho e aí não tem tempo depois de se recarregar para daí ter o que dá para a criança. Porque é isso, a gente só consegue entregar aquilo que a gente tem. Então, se essa mulher ela não recebeu, não foi vista, não foi cuidada emocionalmente pelos pais e cuidadores, chega na fase adulta, ela trabalha, ela faz, ela não sabe se olhar, ela não sabe se cuidar, não sabe se priorizar. Quando ela chega no filho, ela não tem para dar. O potinho dela tá vazio. E essa criança, ela vai querer, ela vai pedir dessa mãe. Tanto que, quando a gente olha nas dinâmicas das constelações, eu tô constelando um adulto, mas quem se apresenta para mim é a criança desse adulto, que tá ali ainda esperando algo dessa mãe. Então, se ao invés desses pais tirarem fotos e registros para caso a criança, quando cresça, fale na terapia que teve uma infância difícil, no lugar disso, aprendesse a lidar com as suas próprias emoções, olhar para suas faltas e ensinar isso para a criança. E quando essa criança vivenciar situações com uma carga emocional gigante, esses pais terem estrutura interna para conseguir olhar para essa criança e acolher tudo que ela está sentindo, validar tudo que ela está sentindo, para que ela não se sinta sozinha com a própria dor. Isso sim vai auxiliar a diminuir danos lá na terapia. Eu ainda não criei uma criança, mas hoje eu vejo quantos pais se exigem de serem perfeitos. Então, de não deixar com que a criança tenha trauma, dar tudo para a criança. E, gente, isso é impossível. Vai ter trauma, sim. Vai precisar lidar com coisa na terapia, sim. Não importa. Essa exigência não faz bem, nem para os pais, porque estão se cobrando uma perfeição que não existe e que vai se frustrar, tanto para a criança, porque essa idealização de ser perfeito pode fazer com que tu não enxergue as necessidades dessa criança e acabe achando que porque fez alguma viagem, deu alguma coisa, essa criança não vai ter necessidades emocionais específicas. E para pessoas que tiveram momentos maravilhosos na infância, não deixe de validar aquilo que tu sente e de buscar ajuda para os problemas que tu enfrenta hoje na tua vida adulta. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se enquanto tu estava assistindo esse vídeo, tu lembrou de alguém, não esquece de compartilhar. Pode ser que essas informações elas sejam muito benéficas e pode trazer uma nova perspectiva. Aqui na descrição do vídeo eu deixo mais informações sobre o meu trabalho. Eu trabalho com a constelação familiar, que é uma ferramenta incrível, que eu sei que as pessoas têm muitas ressalvas, mas de verdade se dê o benefício da dúvida para experienciar esse processo, porque ele ajuda muito, ele pode transformar a tua vida, assim como transformou a minha.
Existem fragmentos nossos que ficam para trás quando a gente passa por situações emocionais desafiadoras. E a terapia serve para acolher e trazer de volta essas partes, que é o que nos traz força para a gente seguir com a nossa vida. Trabalho também com a leitura de oráculos, dentro de uma perspectiva terapêutica, de desenvolvimento, de crescimento. Meu noivo também é oraculista, ele trabalha com selos oraculares, que é uma técnica da nossa iniciadora, a Lugamashi, e também faz limpeza de chakra profundo. Tem também o nosso Instagram, onde tu pode acompanhar nos stories um pouquinho do nosso dia a dia. E eu ficaria muito feliz se você desse um like nesse vídeo, se inscrevesse no nosso canal e deixasse um comentário compartilhando algum insight que tu teve, a tua opinião sobre esse assunto e até uma dúvida, caso tenha alguma. Espero que tenha feito sentido para ti. Um beijo e até a próxima.